Bem-vindos ao canal do Professor Dias Marley. Chegamos à 32ª rodada. Estamos aí na reta final do Brasileirão e é hora de diferenciar. Escolher aquele capitão ousado para mitar na rodada e colar lá na frente na liderança das suas ligas. Então, bora comigo pro vídeo. Vamos começar aí com a nossa análise da rodada, dar uma olhada aí jogo por jogo, ver quem são os favoritos e o que a gente pode tirar aí de proveito de cada um dos jogos. A rodada começa aí nesse sábado, já com Goiás e Corinthians, já às 19 horas, então o mercado fecha às 6h30, 18h30, às 18 horas a gente já vai ter as escalações aí de Goiás e Corinthians e isso vai dar um norte pra gente aí, porque o Corinthians tem compromisso, né? Teve a primeira partida aí da Copa do Brasil e tem compromisso aí com a final no meio da semana que vem. Então pode influenciar muito aí em que time do Corinthians que vai a campo. Teremos jogadores poupados, isso aí pode facilitar um pouco aí o jogo pro Goiás, pode dar uma equilibrada nas coisas, beleza? O meu palpite para esse jogo aí que vai ser um jogo de poucos gols. Mas se eu for apontar aí um favorito, aponto sim o Goiás. O Corinthians está com a cabeça em outra competição e eu acredito que vai poupar sim muitos jogadores. Então com um time bem mesclado, acho que o Goiás tem tudo para fazer um bom jogo e vencer o jogo lá na Serrinha. Também no sábado aí às 8h30, um jogão América e Fortaleza. Esse vai ser um jogão. São os dois times aí sensação do segundo turno. Os dois estão fazendo, né, um segundo turno brilhante. Recuperaram, ganharam posições e agora se enfrentam aí. Duas ótimas defesas e tem também dois times que atacam bastante, mas as defesas se destacam. Então também acredito que seja um jogo aí de poucos gols. Acho que vai ser sim um jogo muito equilibrado. Se for para dar um favoritismo aí, até difícil opinar, viu? Eu acredito sim que vai ser um jogo de poucos gols. Se fosse para dar um palpite, eu daria um palpite aí de 0-0. Também no sábado aí outro jogão, né? Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. O Flamengo que também está envolvido aí com a final da Copa do Brasil e que também provavelmente vai com o time reserva. A questão é que o time reserva do Flamengo ainda é muito forte. E o Galo, fora de casa, tem se mostrado muito frágil. Talvez, se tivermos aí a volta do Hulk, que ainda é dúvida, provavelmente não joga. Se tivermos de volta o Hulk, dá uma equilibrada boa aí no confronto. Mas sem o Hulk, que é o mais provável, acredito que o Flamengo é sim favorito para o jogo, mesmo jogando com os reservas. E domingão aí é dia de clássico, né? Domingão é dia de clássico. Nós temos aí Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Palmeiras aí já virtual campeão. Acho sim que é favorito contra o São Paulo. Deve entrar com força máxima e não vai querer desperdiçar pontos jogando em casa. Então, Palmeiras aí favorito para o confronto. Também às 4 da tarde do domingão aí no Castelão, Ceará e Cuiabá. Outro jogo aí com previsão de poucos gols. Um jogo bastante equilibrado, mas se for para dar um favoritismo, vai aí para o Ceará aí pelo mando de campo. Tem uma leve vantagem nesse confronto. Botafogo Internacional também historicamente um jogo de poucos gols. Um jogo aí bastante equilibrado. Para dar um palpite, para não ficar em cima do muro, eu diria que o Inter aí é levemente favorito, mas vai ser um jogo bem difícil, um jogo bem equilibrado. Juventude e Atlético Goianiense, por outro lado, é um jogo que historicamente sempre é de muitos gols. Sempre que esses times se enfrentam, saem muitos gols aí, gols para os dois lados. E por incrível que pareça, pela primeira vez no ano, eu acredito, não me lembro de outra vez, vou dizer que o Juventude é favorito. O Juventude é um péssimo mandante, na verdade o pior mandante da competição, mas enfrenta um Atlético Goianiense que também tem ido muito mal fora de casa. Então eu acredito que o Juventude é aquele jogo do respiro, do agora ou nunca, vai tentar diante do seu torcedor aí fazer um bom jogo diante do Atlético Goianiense e acredito que sim, que saia com a vitória. Avaí e Fluminense aí já às 19 horas, também um jogo aí de histórico de poucos gols, mas mesmo jogando em casa o Avaí não vem bem. O Fluminense, mesmo que não seja um bom visitante, tem tudo para vencer este jogo aí contra o Avaí. Fechando os jogos de domingo, nós temos aí um clássico também, Paranaense e Curitiba. Para mim aí o maior favorito da rodada
é o Paranaense jogando em casa, tem uma boa defesa, tem um melhor aí, analisando todos os jogos, é a melhor possibilidade de SG, falando estatisticamente. Também tem um bom ataque jogando em casa, contra um Curitiba que tem sido um péssimo visitante. Então, esse para mim é o jogo de maior favoritismo da rodada. Paranaense vence em casa. E fechando a rodada aí, já na segunda-feira, nós temos Bragantino e Santos, também pode ser considerado aí um clássico paulista. O Bragantino jogando em casa é favorito aí diante do Peixe, tá? Então o Santos em casa tem feito até alguns bons jogos, mas como visitante tem deixado a desejar. Vejo aí o Bragantino sim como favorito. Vamos dar uma espiada aí nos mais escalados, o que a galera tá pensando aí nos mais escalados. Abel Ferreira, Everton, Piquerez, Gomes e Murilo, e só não fechou a zaga do Palmeiras aí, né, como um todo por conta do Juninho Capixaba. Na meiuca aí nós temos Scarpa, Terans e Arias, e no ataque Mendonça, Pedro Raul e Cano. Aí os dois artilheiros do campeonato escalados, Cano sendo escalado como o maior capitão aí da rodada, beleza? Tem algumas boas ideias aí pra gente diferenciar um pouquinho. Então se você é líder da sua liga e você quer só cozinhar aí o feijão com arroz, tá aí os mais escalados, você pega uma base daí e segue aí para você não ter muita diferenciação aí dos demais. Se você tá atrás nas suas ligas e precisa diferenciar, é sempre importante ter uma peça ou outra aí diferente, uma peça ou outra aí que seu adversário não vai ter, que tenha potencial, que você pode fazer toda a diferença da rodada, beleza? Bora dar uma olhadinha aí no nosso time, como é que ele ficou. Tá aí a nossa escalação, nós estamos indo aí com o Felipão, como eu disse, o Paranaense é o maior favorito da rodada. E aí no gol estou indo de Fernando Miguel, como eu disse aí, Fernando Miguel, o jogo do Fortaleza é o jogo candidato a 0 a 0 da rodada, dois times muito bons, o América é muito ofensivo, então cede muitas defesas, o Fernando Miguel aí se manter o SG vai dar aquela mitada. Fazendo aí uma dobradinha com o Capixaba, para mim indispensável o Capixaba na rodada. Na outra lateral estou indo com o Mike, que embora não seja um SG 100% garantido do Palmeiras, como a maioria está vendo, o Mike tem uma vantagem de estar jogando avançado aí, então praticamente um outro atacante, então vale a pena ter um Mike no time. Assim como o Gustavo Gomes, que mesmo quando não tem SG, tem feito boas pontuações e é o zagueiro artilheiro do campeonato. Então chega muito bem na bola aérea, sempre tem uma boa pontuação. E para completar aí a nossa linha defensiva, Pedro Henrique, como eu disse, o Paranaense é o principal favorito aí para conseguir o SG. Acho importante ter uma peça defensiva aí do Paranaense. Se você não vai de Pedro Henrique, pode ser o Kelvin, pode ser o Bento, uma pecinha defensiva pelo menos do Paranaense é muito importante. A meiuca aí nós temos Scarpa, Terans e Wellington Rato. O Wellington Rato aí para ser um bom diferencial no time, não é todo mundo que está olhando. O goianiense não é nem favoritaço para o jogo, não, é um jogo bem equilibrado. Mas o Wellington Rato tem tido boas pontuações, mesmo quando o time perde, mesmo jogando fora de casa. Então pode ser uma peça aí diferente para você dar aquela mitada na rodada. E outra coisa aí para fazer o diferencial, o Terans ele é um dos mais escalados, ele vai estar no time de todo mundo, mas pouca gente vai colocar o Terans como capitão. Então a faixa de capitão aí pode ser uma ousadia bacana para você diferenciar da galera que está indo em massa aí com o Cano capitão. Beleza? E no nosso ataque aí, Cano, que não dá para ficar de fora, Marinho para ser um bom diferencial aí na rodada, e Canóbio. Como eu disse aí, o Paranaense é o principal favorito. O Canóbio não é um excelente pontuador, mas tem tudo para fazer o seu golzinho essa rodada e, como eu disse, precisa ter um diferencial. Então esses estão sendo os meus diferenciais para a rodada. Bora mitar! Nosso time custou baratinho aí, um time de 120 cartoletas, 61 centavetas, e ainda temos algumas boas opções aí no banco de reservas. Praticamente aí todo paranaense. Bento no gol, Kelvin, Thiago Heleno, na meiuca aí Eduardo e no ataque Wanderson. Lembrando aí que é Botafogo versus Inter, acredito que seja um jogo aí de gols para os dois lados, então boas peças aí de ambos os lados que podem ser aproveitadas. Dá uma força aí pro canal, já deixa o like, compartilha o vídeo aí com seus amigos, dá aquela fortalecida, deixa o like, compartilha, comenta aí o nome do seu time que ainda dá tempo de você entrar para brincar no mata-mata com a gente.
Bora lá, boa mitada pra todo mundo e fui!